Hoje eu vou destrinchar para vocês os capítulos 3, 4 e 5. E de antemão eu já adianto que assim, um capítulo foi bom, o outro trouxe bastante informação interessante. Agora um outro foi tão sem pé nem cabeça, sabe? Pelo menos no começo, porque no final teve um final incrível, sabe? Um final instigante. É a palavra mais assertiva que eu posso usar para esse livro. Mas, antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Oi, eu sou o Mark, bem-vindos a mais um vídeo. Então, falando um pouco sobre o capítulo 3. O começo do capítulo 3, a gente entende um pouco mais sobre o Johnny e o Luigi. Então, é dito que o Johnny é um cara pobre, né, que gosta de contar histórias, inventar histórias junto com o Luigi. Luigi não, eu falei Luigi, né? Não é Luigi não, desculpa, é Luigi. E eles geralmente inventam essas histórias quando eles estão num bar, cheio de mulheres, com a intenção de entreter as mulheres com as histórias, né? Então, nesse capítulo 3 tem uma historinha lá que o Luigi joga, né, uma deixa assim pro Johnny. E o Johnny, sei lá de onde ele inventa aquele troço tudo, mas inventa e do nada e coloca aquela informação do Luigi. Só que no final das contas, né, as mulheres, ele mesmo, porque essa parte é narrada pelo Johnny, né? Então o Johnny mesmo fala que ele sabe que as mulheres... como é que é? Ele sabe que as mulheres sabem que essa história que ele tá inventando é mentira, que é justamente uma invenção. Mas que elas gostam ali por conta de um entretenimento, sabe? Só que no final das contas, quem pega mais mulher mesmo é o Luigi. O que, pelo pouco que é narrado aqui pelo Luigi, pelo que eu entendi, o Luigi já é um cara rico, porque vira e mexe o Luigi tá chamando o Johnny pra ir pra algum bar, alguma social, alguma coisa assim, sempre na área VIP, regada a muita bebida e tudo mais. E é sempre o Luigi que sai, geralmente, com muitas garotas. Já o Johnny fica mais chupando o dedo do que tudo. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Cara, eu sou um merda, meu irmão. Aí o livro traz também informações nesse capítulo sobre a família na Vindson, mais precisamente sobre a casa. Então a gente tem a localização, né, dita localização da casa, que é uma localização, como é que é? Eu já ia falar científica, ótimo. Fictícia, né? Eles falam que fica na Ash Tree Lane, né? Mas uma informação importante, que eu acho que tanto para a construção de toda a história, é com relação aos antigos proprietários, aos antigos moradores da casa. Então, nessa mesma parte, é dita que a casa foi construída aproximadamente, né? Não tem sim uma data certa, em 1720. E um outro dado aqui que eu coloquei no meu roteiro, que eu achei sim muito importante, é que depois da morte desses primeiros moradores, né, desses primeiros donos, na verdade, a casa teve em média 0,37 proprietários, né, proprietários assim, né, moradores no caso, né, por ano. O que indica aí que a casa não ficava muito tempo desocupada, mas mesmo assim não tinha muita... As pessoas não ficavam lá por muito tempo. Então é dito nessa parte que as pessoas saíam de lá aparentemente, é aquele negócio, né, o famoso supostamente, né, nada confirmado, traumatizadas, que todo mundo que dormia lá não ficava muito tempo porque alguma coisa acontecia, né? Não é dito o que. E deixa eu ver o que mais tem. Ah, sim. Nesse mesmo capítulo é falado um pouco sobre a infância do Will na Vindson, né, o pai da família na Vindson. Então é dito a questão do pai dele ter sumido, as questões da mãe com alcoolismo, ou é com o pai com alcoolismo, não sei. Sei que não é tão relevante sempre na nossa história. O que é relevante para a história que aparece depois é o irmão gêmeo dele, chamado Tom. Então, um tanto quanto é diferente, né? A gente ter irmãos gêmeos assim, idênticos, né? Pelo menos. Não é dito ser idênticos, não. Aparentemente, até onde eu me lembro, eles não se fala se são idênticos, não. Mas eles, pelo menos, seguiram carreiras totalmente diferentes, né? O Tom
do Will, porque o Will já é mais essa questão de filme, de cineasta, né? E o Tom é tido como um engenheiro. Então o livro traz um pouco mais essa informação sobre a infância do Will, mas do Tom, e também traz uma questão que eu fiz algumas anotaçõezinhas que eu fiquei assim, interessante. Porque o próprio livro, ele no final do capítulo 3, ele pergunta assim: você deve estar achando estranho que só o Navinson tá falando sobre essa casa, já que ela teve outros moradores, e por que o Navinson e não as outras pessoas terem falado sobre essas questões da casa? É verdade. O que pra mim, particularmente, pelo que eu tinha lido até ali, eu justifiquei assim: bom, por que o Navinson? Acho que pelo fato dele ser cineasta, dele ter colocado um monte de câmeras na casa, né, dele ter essa questão de fazer esse documentário, né, que nem eu falei. Caso você não tenha assistido ainda, eu vou deixar aqui linkado nos cards. Nunca sei pela lado como tá, mas vou só jogar cá pra cima pros cards. O trecho onde eu falo, né, a respeito da introdução e dos capítulos 1 e 2, que dá essa contextualização sobre o trabalho, né, envolvendo o Will e a casa, tá ok? Então, por conta disso, eu pensei que, creio eu, que seja por causa disso, dele ter sido a pessoa a divulgar para todo mundo essas questões da casa. Só que, ao mesmo tempo, no final dessa afirmativa minha, eu fiquei pensando assim, peraí, é dito, quando o livro fala Navinson, se refere ao pai, ao Will. E os outros? E a Karen, a esposa dele? E os filhos? Será que eles sobreviveram à casa? Será que eles saíram da casa? Ficou aí uma incógnita bem grande, uma bigorna na minha cabeça. O capítulo 4 já começa narrando pra gente que os Navinson precisaram viajar, passaram 4 dias fora, né, em outro estado e tal, para um casamento, mas que ao voltar para casa, eles sentem que a casa tá diferente, que alguma coisa aconteceu. É narrado aqui como se fosse uma sensação de que a casa foi invadida, que roubaram alguma coisa, mas que eles não sabem o que. Eles só têm a sensação de que a casa tá diferente, sabe? Aí corta, né, para aquele trecho que nem eu já mostrei para vocês, narrando pelo Johnny, em que o próprio Johnny começa a afirmar que ele começa a confirmar, ótimo, né? Ele começa a dizer que ele vê uma certa conexão entre o registro Navinson e o seu próprio estado de espírito. E essa parte, nossa, só de lembrar aqui já até me dá uma coisa. Porque essa parte, nesse livro, eu tenho que admitir. A narração do Johnny. Eu tive que parar de ler, tomar remédio e dormir. Remédio que eu falo remédio para enjoo. E assim, não é exagero meu. Eu literalmente tive que tomar remédio. Eu, na verdade, assim, né, eu tomei remédio para enjoo. O remédio, não sei porquê, né? Acho que deu uma queda de pressão, provavelmente, né? Aí eu apaguei e dormi sem nem ver, sabe? Mas foi, assim, bem coisa. Então, antes de eu falar desse trecho onde eu fiquei enjoado, deixa eu contextualizar aqui para vocês. É narrado, então, pra gente, nesse capítulo 4, que a função do Johnny, o trabalho do Johnny, né? Então, o Johnny, ele é recepcionista e repositor de um estúdio de tatuagem. Então, ele fala a respeito do trabalho dele, como ele faz o trabalho dele, que o chefe dele é um mala, que não sei o que, né? E tá tudo mais, uma descriçãozinha bem blasé, eu acho que posso colocar assim, né? Como eu costumo dizer. Mas aí ele fala que nesse dia em si, ele estava um pouco enjoado, um pouco estranho. Ele pega um copo d'água e sai assim do estúdio num corredor, como se fosse um corredor atrás do estúdio, né? E que se arrepende amargamente desse momento que ele teve. Por quê? Nesse mesmo momento que ele chega lá do lado de fora, né, nesse corredor, ele sente como se o mundo tivesse parado, né? Ele se sente estático. Ele não consegue mais ouvir o barulho do pessoal conversando lá dentro do estúdio, né, de tatuagem, nem da maquininha fazendo barulho, fazendo tatuagem. Ele sente que a atmosfera tá esquisita.
E do nada, ele começa a sentir um cheiro, que eu acho que até coloquei aqui como é que ele descreveu esse cheiro, ó. Um cheiro inumano, fedendo a podridão de anos, e ele tem a sensação de que ele não tá sozinho. Daí pra frente, foi aí que eu comecei a se sentir mal, porque ele ele convida o leitor a ter a mesma experiência que ele tá tendo ali naquele local. E assim, ele dá uma descrição muito bem detalhada, muito imersiva, muito boa. Então eu comecei a ter, só de lembrar eu já começo a arrepiar, ó. Eu comecei a ter as mesmas sensações, a questão não vou dizer tanto do cheiro, mas eu senti que tinha alguma coisa esquisita, né, um cheiro estranho. Ele fala, né, que ele nem estava olhando para trás, porque ele sentia que tinha alguma coisa atrás dele, com a mão fria, sabe? Então essa sensação toda, e não poder olhar para trás e tal, eu já fiquei meio que estático, igual ele assim, né? Duro igual um pedaço de pau. Aí quando ele fala que ele vira muito rápido para trás para poder olhar, para poder perceber se tem alguma coisa ou não, meu cérebro estava tão congelado ali naquele momento ali, que na narrativa ele falando que virando pra trás e tal, eu acho que minha labirintite foi junto, que eu falei, gente, ferrou, eu não consegui mais ler. As letras já estavam assim, ó, igual canoa na minha cabeça. Minha cabeça, ótimo, né? Na minha visão. Eu falei, não, vou ter que tomar remédio aqui. E eu apaguei. Porque que tem pronto, a gente sente, não é, Nicole? Mas o pior de tudo dessa parte, o que eu não entendi, o que não faz nem sentido, é que ele narra que depois desse acontecimento e tal, ele volta pra dentro do estúdio, né, e tal, mas que ele não se lembra de tudo que aconteceu no corredor. Que ele só tem a sensação de que foi algo perturbador, mas ele não se lembra nem de nada, sabe? Ele pensa que poderia ter sido alguém que ele tinha visto, que ele tinha conversado e tal, mas ele não se lembra. O que eu fiquei assim, gente, mas peraí. Esse trecho não é ele que tá narrando? Como é que ele lembrou pra narrar, mas depois ele lembrou também? Mas na hora ali, no caso, né, ele não lembrou? Assim, até agora pra falar eu tô meio confuso, né? Mas assim, ele lembra ou não lembra? Ou ele lembrou depois e por isso ele escreveu? Ficou no ar assim, bem viajado no ar. Esse quebra-cabeça tá muito confuso e quem começou ele vai ter que terminar. Depois disso, o livro volta, né, pro registro Navinson. Então aí é descrito que eles identificaram um cômodo que aparentemente não tinha uma porta, né, que na verdade não existia lá no quarto deles, e que parece ser um closet. Só que é um closet um tanto quanto esquisito, porque é um closet todo preto, mais para um cinza escuro, né? Só que ao mesmo tempo não é um closet, porque não tem as partições de armários, de cabide, nem nada. Então eles ficam meio encabulados com isso, porque tá estranho, não tinha aquela porta. E do nada apareceu aquela porta para um cômodo que eles não lembram de existir aquele cômodo. Eles olham nas filmagens, né, das câmeras e tal, não veem essa... Melhor, nas filmagens das câmeras, né, só aparece a saída deles, né, 4 dias atrás, e a chegada. Não aparece que ninguém entrou dentro da casa e construiu um cômodo qualquer ali. Então, o Will procura a corretora, né, da casa para pedir para ela a planta da casa para poder entender se existia ou não aquele cômodo, né? O que na planta, na verdade, não aparece. E a corretora fala que pode ser porque a casa era muito antiga, né? Eles não fizeram bem a planta, que não sei o quê. E assim, não sei. Eu vou deixar aqui para vocês, vou até fazer um corte aqui nessa parte do vídeo, para narrar para vocês um apêndice que tem aqui no livro, se eu não me engano é o apêndice 2A, que mostra um esboço do... Como é que chama? Não sei. Um esboço da planta da casa, né? Que tá num envelopezinho, pelo que eu entendi, mais ou menos isso. Então, eu vou estar deixando essa parte aqui com essas imagens, que não tem só um esboço, não, tem bastante coisinha. Vou mostrar para vocês. Então, aqui na apresentação que a gente tem do apêndice 2, já tem esse dado, né? Melhor essa informação.
Dado o número inesperado de perguntas acerca da primeira edição, o Sr. Truant, né, que é o Johnny, né, John Truant, concordou em fornecer para essa edição o seguinte material adicional, os editores. Então, na verdade, o apêndice 2A tem... Eu falei no vídeo, né, que teria 2 partes, né, que teria bastante fotos e tal, só que, na verdade, são... como é que chama? É o esboço, né, que eu tinha comentado para vocês, e algumas fotos Polaroid, né? Então vou mostrar aqui agora para vocês. Então aqui, ó, 2 a foca, câmera foca, vamos lá. Aqui, ó, 2A, esboços e Polaroids. E os esboços são assim, muito sem noção, né? Parece que tem alguma pessoa pendurada descendo aqui alguma coisa, não sei, eu que eu tô vendo. E esse daqui parece ser uma escada, mas ao mesmo tempo a escada tá assim, né, subindo. Eu mexendo com a câmera vai ficar ótimo, né? Então assim, não entendi muito bem, né? Mas pro contexto da história eu vou mostrar só essas 2 imagens aqui, porque as Polaroids eu acho que elas vão aparecer em algum outro trecho do livro, tá ok? Então vamos voltar pro vídeo. Começou a ficar interessante. E assim, o Will não fica de boa com isso não, sabe? Ele procura entender bem sobre esse cômodo estranho e tal. A Karen também fica tanto quanto perturbada com isso. Só que eu acho que o ápice desse capítulo fica mais por conta das medições. Porque o Will começa a perceber, tipo assim, eu falei, não, peraí. Esse cômodo, ele tem tal dimensão, né? Beleza. Ele dá para fora da casa. Então, pelo lado de fora da casa, deveria ocupar tal espaço. Pela lei normal da física, né? Todo esse livro, por exemplo, ocupa esse espaço aqui que ele está ocupando, porque ele é um livro físico, né? Ele é uma coisa que... Só que na casa, só que ele está achando estranho porque é o seguinte, pro lado de dentro da casa, aquele cômodo tem uma certa dimensão. Ao lado de fora da casa, ele não ocupa dimensão nenhuma. Aí ele fica assim, uai, mas como assim? Ele começa a fazer medições e tal, acha muito estranho, chega até a chamar o irmão dele, né? Como eu disse, o irmão dele é engenheiro, que também traz os equipamentos dele para fazer essas medições e tal. Então mostra aí também um pouquinho da interação dos irmãos que ficaram muito tempo sem se falar, né? Ficaram muito distantes e tal. Então essa questão toda ajudou a reaproximar os irmãos. Mas ainda assim, eles continuam achando estranho. Esse cômodo parece que a cada medição que eles vão fazendo vai aumentando ainda mais. Então eles julgam que os equipamentos deles é que estão mal calibrados, né? Que estão com algum problema. Mas, pelo que a gente sabe, né? De algum jeito a casa está em expansão. Esse cômodo está em expansão. Véi, que viagem é essa, véi? Então o livro volta novamente depois dessa parte a narrar um pouco do Johnny, só que dessa vez sobre o Zampanó, tem que lembrar do acento Zampanó. O que em meio ali a muito álcool, sexo e drogas, literalmente, do Johnny, né, de uso do Johnny, eu achei umas informações que ele andou coletando sobre o Zampanó muito interessantes, porque pelo que eu entendi, aparentemente, né, supostamente, vamos jogar aqui, né, o Zampanó em algum momento, pelo que eu entendi, ele enxergava, só que ele começou a ver rostos na escuridão, alguma coisa tipo fantasmas e tal, e creio eu, isso não é dito, isso é suposição minha, que ele, de algum modo, perdeu a visão de propósito para poder evitar de ver esses rostos, esses fantasmas na casa dele, e lacrou a casa dele toda, né, como eu disse nos primeiros capítulos, para justamente impedir esses fantasmas, essas coisas da escuridão, de saírem da casa dele, o que eu achei bastante perturbador. Se for para essa linha mesmo, porra! O quê? Não acredito. E o final do capítulo 4 fica novamente voltando à casa dos Navidson, com o Tom junto com o Will, né? Contrataram um amigo do Tom, um especialista, né? Nessa questão de
cartografia, de medição e tal, pega uns equipamentos com esse cara, muito tecnológicos e tal, e faz as medições nesse cômodo para poder entender e tudo mais. E a máquina acusa que não, que tá tudo certo, que não tem nenhum tamanho diferente do que era para estar, não. Eles ficam alegres e tal e tudo mais. Porém, o final do capítulo mostra que o que lá no começo, quando o Navidson, né, o Will, na verdade, né, estava medindo, estava achando alguns milímetros de diferença, né, alguns milímetros maiores, cá no final já se tornou em centímetros e sim, muito grandes. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. O capítulo 5, além de ser o capítulo mais doido que eu já li até por enquanto, é o capítulo mais longo também, ele tem quase 40 páginas, né? E ele meio que começa assim, falando sobre a palavra eco. Primeiramente sobre a questão da mitologia, né? Primeiro falando sobre a etiologia da palavra, né? Do latim e tudo mais. Depois ele veio falando de um contexto mitológico, de todas as mitologias, se eu não me engano tem umas 3 mitologias aqui. Sei que tem mitologia grega, mitologia pagã e uma outra que agora eu não me recordo. Mas todas elas mitologias sobre o surgimento, sobre o ser chamado... Não, na verdade o ser chamado Eco não. Era um ser, cada uma mitologia é um ser diferente, né? Que no final resultou na palavra Eco. Tá bom. Então aí a gente tem novamente o trecho do Johnny com aquela sensação, da mesma sensação que ele teve lá no corredor, que dessa vez foi mais de boa para mim. E aí o livro volta para o contexto da palavra eco, só que dessa vez com termos mais técnicos e científicos. O que, eu vou dizer, não vou ser hipócrita não, vou dizer que foi bastante interessante, até porque trouxe fórmulas físicas, coisas sobre comprimento de onda, e assim, eu amava física na escola, né, no ensino médio, então foi bastante interessante ver isso num contexto de um livro, eu gostei muito. Essa gente inventa cada coisa. Ah, é verdade. E eu tô até lendo ali. E depois, logo em seguida, nessa parte, né, que querendo ou não, essa questão de física deu uma viajada ali, vai pra uma parte onde o Johnny... Eu tenho pra mim que o Johnny tava chapado, sabe? Porque ele só fala coisas sem nexo, umas frases jogadas do nada, sabe? Que eu fiquei lendo assim e falava, gente, será que eu tô lendo errado? É o quê? Eu tô pulando uma linha ou outra aqui, mas não. Era bem sem noção mesmo. Eu falei, gente, esse cara escreveu o bagulho bem. Nossa. A Milena quer fazer administração, o curso com o maior número de alunos no Brasil. Depois disso, a gente só tem uma leve discussãozinha ali sobre as duas partes, né? A parte mitológica e a científica da palavra eco. E tem novamente a questão do Johnny, só que dessa vez mostrando um outro lado dele apaixonado por uma garota de programa, né? Eu coloquei outra palavra ali, né? Mas vamos chamar de garota de programa, que ele não sabe o nome dela, que ele só trocou 6 palavras com ela, ele até numerou as palavras, todas que ela falou pra ele, e que ele chama ela de tambor por causa de uma tatuagem, joguei no ar, e ele conheceu essa garota como? Porque elas todo dia, quase todo dia no caso, né, ia lá no estúdio pra ficar com o chefe dele. E o cara tá assim, mega apaixonado, de chegar até sonhar com a mulher, pra vocês terem noção. Eu assim, gente... Então vamos descer abaixo. Desça abaixo, desça abaixo. Oi, desça abaixo, desça abaixo. Aí depois o livro volta para o registro Navidson, né? Falando um pouco mais sobre essa questão do cômodo esquisito, né? Que passa-se alguns meses e tal. E o casal, Will e Karen, é descrito que eles começaram a se... Como que eu posso colocar? A se afastarem, sabe? A não interagirem tanto assim um com o outro como um casal, sabe? E é descrito também que... antes dessa descrição, tem um trecho onde eles estão, né? Cada um está num cômodo diferente, né? Muito longe um do outro. E do nada eles escutam o grito das crianças, um eco, né? Do grito das crianças. Então eles saem correndo atrás desse eco, né? Para poder achar onde é que os meninos estão.
E eles encontram as duas crianças saindo de um cômodo, de um corredor, que até então eles não sabiam nem da existência desse lugar. O que, particularmente, pela leitura do livro, eu fiz a associação, e o próprio livro também dá essa noção, não muito descritiva, mas com atenção eu consegui fazer essa ligação, de que esse corredor que as crianças estavam gritando, né, de medo e tal, e saindo desse corredor, é o corredor de 5 minutos e meio. Só que, lá no começo, é descrito que esse corredor está no lado norte da casa. E nessa parte, o corredor está do lado oeste da casa. Então, mais uma ideia biruta aí sobre localizações de cômodos na casa. Eu entendi a referência. E assim, mesmo depois disso tudo, né, dessa aventura dos garotos, né, das crianças, o Chad, é Chad mesmo que chama isso? O Chad e a Daisy, os pais proíbem eles de entrar lá naquele cômodo. Eles chegam até a chamar o Tom de volta para casa para poder instalar uma porta. Ele é descrito o tipo de porta que é aqui e tal, mas é tipo uma porta de aço, sabe? Uma porta bem reforçada ali. Coloca 4 fechaduras nessa porta, 4 fechaduras na porta. Mas o Will fica com furico, com fogo no rabo, né? Querendo entrar lá, descobrir o que tem nesse corredor, né? O que dá, né? Pra onde vai aquele lugar e tal. E a Karen vive falando com ele, olha, não vai, eu tô com medo, que não sei o que e tudo mais. Então o livro também traz um pouco sobre o passado da Karen, né? A questão dela com os medicamentos, que eu achei bastante interessante também, né? Devido à minha formação. Achei bastante detalhado, muito coerente também. E assim, o que eu posso dizer sem dar spoiler? Ah, sim. A Karen pede pro Will prometer pra ela que ele não ia entrar lá. E fica mais ou menos assim, né? Ela com a certeza de que se ele entrar lá, ela vai pegar as crianças e vai embora. E ele com a certeza de que ele precisa entrar nesse corredor e descobrir o que tem lá. Ixi, Maria. E nas últimas páginas desse capítulo 5, vai desenvolvendo, porque o Will entra nesse corredor, então vai desenvolvendo toda a questão de localização, de luz, né? Não quero dar spoiler aqui nem nada, mas é bastante interessante, bastante instigante. Eu pensei muito nesse capítulo e só de lembrar o final desse capítulo 5, eu fiquei com o cu na mão. Porque eu terminei de ler ele, já era de noite. E como é que você lê um troço falando de escuridão, de voz, de sensação de o caralho é quá de noite e depois vai dormir? Eu fiquei com cagaço. Então assim, parei aqui, tá? O Destrinchando vai até o capítulo 5. Não dei continuidade. Nem dei continuidade na leitura, na verdade. Só escrevi todas as informações aqui para trazer aqui para vocês. E fico aqui novamente o convite para vocês estarem me acompanhando aqui no canal, que assim que eu tiver lido mais, né, e tiver mais informações assim, tanto que me instigaram, quanto respostas para essas perguntas que eu já fiz, respostas para as perguntas do vídeo anterior que eu respondi nesse, eu vou estar trazendo e atualizando aqui para vocês nesse quadro, onde eu vou estar só destrinchando Casa de Folha. Tá ok? Então, eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau, gente. Não, com sinceridade, zoológico precisar. Eu tô rindo, mas eu tô com vontade até de morrer.